Bem-vindos ao canal Professor Carlos Alexandre Costa. Nós estamos lendo o artigo publicado pelo professor José Alessandro Neves, falando acerca das influências das religiões antigas no judaísmo. E agora nós vamos trabalhar as ideias de possessão, exatamente, possessão demoníaca. Nós estudamos e lemos anteriormente que, de acordo com a evolução do pensamento científico, a percepção de demônios ou do sobrenatural, da questão da religião, teve que se adaptar, se moldar às novas realidades humanas que agora estavam sob as diretrizes das ciências. A ciência trouxe explicações para os fenômenos climáticos, para a questão de doenças e outras razões de acontecimentos de intempéries à existência humana. Então, vamos continuar o nosso estudo, vamos ler a obra do professor José Alessandro Neves. Ideias de possessão. Entretanto, esse mesmo mundo dominado pela ciência, não consegue também explicar a Deus, a divindade, gerando assim uma alternância na história sobre a interpretação das crenças e também da confiança nas mesmas, como afirma Lara. Há aqueles que querem o retorno aos fundamentos e ao literalismo bíblico. Há aqueles que preferem uma abertura para compreender melhor a vida e qualquer outra dimensão inexplicável, concluindo que o finito não pode compreender o infinito, nem o relativo atingir o absoluto. Percebe-se então que é necessário explorar o passado para podermos analisar de forma mais precisa o que caracterizaria o fenômeno da possessão, como afirma o Grad. Por volta do século IX, o diabo começava a ocupar uma posição central na crença dos cristãos ocidentais. A teologia ortodoxa do Oriente dava pouca atenção às doutrinas a respeito do maligno. Os padres bizantinos enfatizavam a maneira mais específica a transcendente unidade de Deus. Todas as coisas, independentemente de parecerem boas ou mais, vinham de suas mãos. Tudo procedia de Deus e tudo estava destinado a retornar a ele. Percebemos que o imaginário humano dá força a essas práticas antigas, onde a evocação de seres horrendos que aparecem com asas de dragão ou morcego, chifres ou rabo, acaba sendo uma tentativa de explicar e personificar os nossos sonhos e medos interiores. Então o que nós percebemos é uma evolução que irá ocorrendo na teologia oficial da igreja e também na teologia popular. O que nós iremos observar é que mesmo em tempos modernos, mesmo na atualidade ao qual nós vivemos, há um distanciamento entre a teologia popular e a teologia, vamos dizer assim, como ciência de fato, ou a investigação científica tendo como método a formulação teológica. Nós podemos observar que em algumas culturas cristãs, principalmente de raiz pentecostal, há a demonização de outras crenças religiosas. Nós iremos observar que também esses satanás ou demônios assume a forma personificada destas outras divindades. Vamos continuar a leitura do artigo do professor. É importante notar as diferenças de pensamento sobre o mesmo conteúdo com o passar dos tempos. Para Jesus e os autores do Novo Testamento, a possessão não era apenas uma expressão de enfermidade física ou mental de um determinado indivíduo. Logo, podemos afirmar sobre esse tipo de mentalidade vívida na época de Jesus que ela entende o possesso em tal comunhão, tal união com o demônio, que não parece ser mais ele mesmo, passando a impressão de que o possesso parecia ser produzido ou pronunciado pelo espírito demoníaco. A partir da institucionalização religiosa, as práticas de exorcismo ficaram cada vez mais restritas, uma vez que os sacerdotes que eram instituídos como exorcistas deveriam passar por um aprendizado rigoroso e saber distinguir
o que era na verdade um ataque demoníaco ou uma doença grave. Lembrando que a prática do exorcismo, ela não era algo que surgiu com a Igreja Católica, ela já existia no judaísmo, ela já existia em outras culturas, a cultura egípcia, na cultura dos povos mesopotâmicos, também existia em Canaã. Nós encontramos textos de execração ou de exorcismo nos textos ugaríticos. Nós temos fórmulas de exorcismo na cultura cananeia, achados arqueológicos nesse sentido. Então, exorcizar espíritos malignos é algo que pode ser dito que é tão antigo quanto o próprio ser humano, quanto a própria história da religião na humanidade. O mundo moderno, as características de tal fenômeno são vistas e interpretadas como sendo uma alienação da pessoa em si mesma, ou seja, como afirmam os teólogos Lehmann, Casper, Ketterer e Misko, a perda da estrutura relacional que atinge profundamente a sua vida no aspecto humano. Através do exorcismo ou da expulsão do demônio, a pessoa enferma retorna a si ou em si, de modo que se apresenta novamente em são juízo. Ou seja, a possessão demoníaca então poderia representar, numa visão moderna, teológica e até, vamos dizer assim, psiquiátrica, uma perda da razão, uma perda da consciência, uma perda da pessoa, da sua personalidade principal. Para a realização deste trabalho, foi desenvolvida uma pesquisa e levantamento de fontes bibliográficas como livros, artigos e periódicos sobre o tema, fazendo com que o trabalho se apoie em teorias teológicas como Lazzarini Neto, Schiavo, Rabuski, historiadores como Fernandes e arqueólogos como Mega Silva Matos, todos com trabalhos divulgados sobre a temática. Esta pesquisa foi essencialmente bibliográfica. Então o professor José Alessandro Neves, ele está trazendo o leitor a uma percepção do seguinte: o que eu trago aqui são dados de informações e referências de pesquisas científicas em cada um dos profissionais apresentados ou acadêmicos apresentados dentro do seu campo legítimo de conhecimento, ou seja, o fruto das informações, dos dados que estão sendo expostos aqui são de pesquisa, é oriundo de pesquisa, e não simplesmente de uma opinião ou um mero achismo. Para Lazzarini Neto, a imaginação no demoníaco é sempre muito forte, evocando imagens de seres horrendos que aparecem com asas de morcego, chifres, rabo e em cores flamejantes e tenebrosas, que, apesar de assombrar o dia a dia das pessoas, acabam sendo nada mais do que tentativas de explicar e personificar a realidade abstrata do mal. Ainda para Lazzarini Neto, na Bíblia hebraica, a figura de Satanás e os demônios fazem parte do cenário, mas são quase que ignorados e servem aos propósitos soberanos de Yahweh. Enquanto que nos relatos de exorcismo, tais figuras adquirem uma importância fundamental. Todavia, o que ameaçava a ordem social estabelecida por aquele grupo no mundo antigo, onde a narrativa se concentra, acabava sendo identificado como manifestações de demônios e espíritos malignos. Schiavo considera que se a crença no mal fazia parte sempre da teologia de Israel, sobretudo da religiosidade popular, ela se expandiu no judaísmo tardio. Ressalta ainda que a figura do demônio como figura independente do mal é difícil de ser identificada no Antigo Testamento, por ser fruto de uma grande mistura cultural, com influências da magia, da religiosidade popular, do ritualismo apotropaico oficial e do simbolismo poético. Rabuski afirma em seus estudos que não há lugar para dualismo na fé do Antigo Testamento. Assim, professava-se a unicidade de Yahvé, do qual tudo procede, tanto o bem como o mal. O bem pode ser interpretado como um sinal ou um dom gratuito por parte de Deus. Já o mal pode ser visto como castigo pela infidelidade do povo.
O mesmo ainda teoriza que se pode observar a citação de uma série de demônios na tradição judaico-cristã, e isso poderia levar ao erro de pensar que toda a crença em demônios e exorcismo tem base na Bíblia hebraica. É um fato, não tem. Isso não tem mesmo, isso é um fato. No entanto, estas figuras vistas mais de perto nos revelam que se tratam de ocorrências episódicas, como Lilith em Isaías 34:14, que devem ser vistas como elementos importados do mundo extra-bíblico. Sim, é um fato. Nós temos este contraste desse mundo cananeu literário incorporado pela Bíblia hebraica nos livros que foram editados com a percepção antes do exílio, e nós temos a inserção, a figura de Satanás já na percepção nos livros pós-exílio. Então nós temos esta diferença na literatura bíblica, na literatura hebraica do Antigo Testamento. As tradições antes do exílio são uma e as tradições pós-exílica é outra tradição totalmente diferente. Falamos de Ugarit quando tratamos de antes do exílio e falamos mais das influências babilônicas e persas no período pós-exílico. Vamos falar do ponto de vista histórico futuramente sobre estas questões aqui no canal. Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo. Um abraço a todos.